A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para comentar a nossa primeira lição do nosso quarto trimestre de 2024. É uma bênção ter você comigo. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Mário Gomes e sirvo a Igreja do Senhor em Batalha, Piauí, como presbítero. Glória a Deus. Hoje é a nossa primeira lição e traz um tema: as promessas de Deus. Irei comentar essa lição abençoada, tópico a tópico, de uma forma simples, clara e objetiva com você. Peço a sua atenção, seja bem-vindo, e também peço para nos ajudar neste canal que estamos apenas iniciando, começando, e eu peço a sua atenção por algum instante. Essa lição está baseada em Isaías 55, que vai do versículo 6 ao 13. É a nossa leitura bíblica em classe. Nós iremos ler, vamos direto para a nossa introdução, para que nós possamos ganhar tempo. E o comentarista desta revista, deste trimestre, é o nosso querido pastor Elinaldo Renovato, um mestre em administração, é um mestre em ciência da religião, que comentou esta lição, essa revista, esse trimestre, nosso querido pastor. Vamos então para a nossa introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Glória a Deus. Então veja bem, para se concretizar as promessas de Deus, ela depende de quê? Que o nosso comentarista está dizendo: fé plena nele e na sua palavra. Nós temos um texto em Romanos, capítulo 10, você pode anotar as nossas referências que não estão na nossa lição. Romanos, capítulo 10, o verso 19, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé é gerada pela palavra. A fé é gerada pela palavra, portanto, nós precisamos sempre alimentar-nos da palavra para gerar fé. Então, a palavra gera fé. E se as nossas promessas para se concretizarem dependem da fé, a fé é gerada pela palavra. Então, eu preciso me alimentar da palavra para gerar fé, para que eu possa, então, receber as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Continuando, por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente, nesta lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Glória a Deus. Vamos, então, para o primeiro tópico, que tem como título Um Convite de Deus. Primeiro tópico. Primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Veja só, em Isaías 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Portanto, Deus, a palavra de Deus sempre tem propósito. Sabemos que é uma palavra direcionada a Israel, mas não deixa de ser uma verdade a ser aplicada também a nós como igreja. Não deixa, pois nós temos essa certeza, de que está contida no verso 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Nós temos essa convicção que a palavra de Deus, ela vai e ela tem um destino, ela tem um propósito, ela não volta vazia. Por exemplo, nós temos outras referências que confirmam também essa verdade, como, por exemplo, Jeremias, no capítulo 1, verso 12, ele diz: eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Então, o Senhor está dizendo: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, é uma verdade que em Isaías 55:11 foi dita a Israel, a um povo
ao povo de Israel, mas é uma verdade que nós cremos nela, nós como igreja. Jeremias confirma, né, o Senhor confirma através do profeta Jeremias, e Jesus vem confirmar também. Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 35, o Senhor diz: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, passará o céu e a terra, minhas palavras não vão de passar. Então, essa promessa de Deus, que ele cumpre a sua palavra, isso aí é uma realidade, é um fato, nós observamos ela em todo o contexto sagrado, que a palavra dele tem que ser cumprida. Lembra quando Deus fez promessa a Moisés, dizendo que ia destruir totalmente os amalequitas? Essa promessa que era para cumprir era Saul. Saul não cumpre, né? Saul não cumpre, por isso, quando o profeta Samuel chega, fica irado. Não só porque ele sacrificou sem esperar Samuel, mas porque também ele não destruiu totalmente, trouxe o rei vivo, trouxe algumas coisas de lá. E essa promessa de Deus foi cumprida por Samuel. Então a palavra dele não cai por terra, ela vai se cumprir, as promessas dele irão se cumprir. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Olha só, a palavra sempre agirá e com propósito, ou que seja para a redenção, ou que seja para a condenação, mas ela não volta vazia. A palavra pregada, ela não volta vazia. Quer um exemplo? Nós estamos pregando em uma praça pública ou em uma feira, em algum lugar, né? E aí ninguém dá atenção. Ninguém dá atenção, mas estão ouvindo de longe, mas não estão dando atenção. Os que derem crédito, nós temos João, né, no capítulo 5, verso 24. Para aqueles que derem crédito, onde Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você está lá, a palavra tem propósito, você está pregando, né? Alguém dá crédito. A promessa é essa aqui. Passa da morte para a vida. A palavra não volta vazia. E da mesma forma, isso aqui é para a redenção. Palavra com propósito para a redenção, para quem deu crédito. E aqueles que não deram? Né? Os que não deram crédito, Jesus diz: quem me rejeita a mim, né, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra, a própria palavra, né? A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Está lá em João 12 e 48. Provérbio também 13, 13, Salomão diz: quem despreza a palavra, perecerá. Mas o que teme os mandamentos será galardoado. Ou seja, a palavra jamais voltará vazia. Anote aí essas referências para você meditar, para você passar para a sua classe, para o seu aluno. Essas referências não estão na lição, mas está aí para você anotar e ser abençoado com elas. Glória a Deus. Vamos continuar. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, é preciso dar alguns passos. Deus é zeloso, né? O soberano é zeloso para cumprir, mas nós temos que dar alguns passos. E que passos são esses que nós precisamos dar? Primeiro, receber Jesus e crer, né? Conforme João diz, lá em João capítulo 1 e verso 12, onde ele diz: aquele que me receber, né, e que crê em mim, esse vai receber, né, o direito de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Então, o que primeiro nós temos, essas pessoas, ou nós temos que fazer para receber e viver essas promessas de Deus na nossa vida? Primeiro, receber Jesus, crer em Jesus, né? João 1,12, anote a referência. Segundo, andar na direção de Deus e ser morada de Deus, como João 14:23. Andar na direção e ser morada. Quando eu ando na direção, então eu estou debaixo da bênção, estou debaixo da promessa. Eu tenho uma promessa e ando debaixo da bênção, né, na direção de Deus, então eu sou morada de Deus, nada impede das promessas do Senhor se cumprir na minha vida e na sua, ok? Terceiro, confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor, né? Você pode
anotar e ler a referência de Provérbios capítulo 3, o verso 5 e 6. Confiar no Senhor é necessário para que nós possamos viver as promessas de Deus. Vamos avançar então para o segundo subtópico que traz o título: é preciso buscar ao Senhor. No verso 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Certo. O versículo, ele diz: buscai ao Senhor, né? Buscai e invocai. É o que o versículo diz. Aqui nosso comentarista diz que somos instados pela palavra de Deus a o quê? A buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, né? E ele está totalmente certo. É isso mesmo, né? Buscar por meio da oração e do relacionamento sincero. Mas o verso 6, nós temos duas palavras no verso 6 que chamam muito nossa atenção, que é buscar e invocar. E quando nós vamos pesquisar o verso 6 aqui, nós vamos pesquisar e buscar aí, nós vamos ver que buscar ao Senhor quer dizer buscar através da palavra, né? Procurar conhecer o Senhor conforme Oséias diz, Oséias 6:3, né? Que nós devemos conhecer o Senhor. E esse buscar o Senhor, que é consultar, é investigar, é praticar, é estudar. Então, buscar o Senhor através da palavra, né? Buscar o Senhor através do conhecimento de Deus, conhecer Deus. Aí nós temos a outra palavra que é invocai. Aí sim, pode ser por intermédio da oração, né? Invocai. Porque invocar é o quê? É chamar, é clamar, é gritar, é proclamar. Então ele está dizendo, buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor, conhecer o Senhor, estudar a respeito do Senhor, praticar, né? Investigar. É o que a palavra buscar ao Senhor aí no verso 6 quer dizer. E invocar já é clamar, né? Gritar, já é proclamar, aí sim, por intermédio da oração. Essa busca por meio do conhecimento e por meio da oração nos leva a um relacionamento sincero com Deus, né? E o comentarista da lição, nosso pastor, está certo. Mas para isso, nós temos 2 de Pedro, no capítulo 3 e 18, né, que Pedro vai dizer, crescei na graça, né, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, busque e invoque, conheça e clame, né? Estude e ore, né? Se prepare, conheça Deus através da palavra, mas também se consagre. Por isso ele está dizendo, crescei na graça e no conhecimento. Isso nos leva a um relacionamento sincero com Deus. Aleluia, que maravilha! A palavra de Deus é uma bênção para nossas vidas. Louvado seja Deus. Continuando, no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e quem bate, a porta será aberta. Mateus 7,7. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus 7,8. Buscando a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Então, a palavra é clara. Busca ao Senhor, clame ao Senhor, né? Cresça no conhecimento da palavra, cresça na graça, né? Na oração, e busca ao Senhor enquanto se pode achar. E essa busca é hoje, é agora. Os tempos são maus, nós não podemos deixar para amanhã, para outro dia, para nos achegarmos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos passar para o terceiro subtópico da nossa lição, que traz o título, é preciso se arrepender. Olha, na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Conversão é mudar de direção, isso aqui eu acredito que todos sabem. Ou seja, mudança de vida.
mudança de vida. Tem pessoas que há muitos anos frequentam a igreja e nunca se converteram. Há muitos anos estão andando, caminhando para a igreja, mas nunca houve conversão, né? Nunca houve mudança de vida, nunca houve mudança de comportamento, né? Para esses, Jesus vai dizer assim, ó, para esses que nunca se converteram, que só frequentam a igreja, mas nunca houve uma mudança de vida, uma metanoia, mudança de mente, nunca houve. Jesus diz o quê? Ó? Ele diz assim, ó, nunca vos conheci. É o que Jesus vai dizer para esse tipo de gente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Mateus, no capítulo 7, o verso 21 ao 23, ele diz isso aí. Apartai de mim, vocês praticam a iniquidade, eu nunca te conheci. E você sabe o que ele está dizendo. A partir do verso 21, essa pessoa chega diante de Jesus e diz, Senhor, eu profetizei, né, eu curei, eu fiz milagre, fiz maravilha. Ele diz, eu nunca te conheci, nunca te conheci. Né? Por quê? Porque nunca houve uma conversão. Nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. E a conversão é mudança de vida, mudança de direção. Né? Ó, quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos do que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. Ok? Veja só. Tem muitas pessoas que não compreendem o que é o arrependimento. Eles não sabem. Né? Esse arrependimento aqui é deixar, né? É mudar a mente, é mudar o comportamento. Esse é o arrependimento. Porque algumas pessoas acham que o arrependimento é ficar aquele sentimento de angústia, né? Aquela coisa, mas como eu estou arrependido, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, isso aí está mais para um remorso. Né? Arrependimento é mudar de comportamento. Arrependimento é mudar a mente. E para isso nós temos Romanos capítulo 12, o verso 2, que diz, e não sede conformados, né, com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não se conforme. Não se conforme. Aí ele diz, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Transformar a mente, mudar de mente. Quando eu mudo a mente, eu mudo o comportamento, eu mudo a fala, o linguajar, eu mudo tudo, porque há uma metanoia na nossa vida. Então, arrependimento é isso. É mudar de direção, mudar de comportamento, é deixar as coisas erradas para trás. Aquilo que você fazia, não faz mais. Isso é demonstrar arrependimento. Ok? Vamos continuar. Né? Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo. Júbilo é alegria. Júbilo, né? É alegria. E para isso nós podemos usar Neemias capítulo 8, verso 10, que diz, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Né? Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quem experimenta a experiência com o Senhor, quem tem essa experiência com Cristo, ele experimenta júbilo, alegria da salvação. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Vamos encerrar esse primeiro tópico, né? Eu vou só concluir a leitura que diz assim, assim todas as pessoas que têm um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimentam júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus Cristo, de Jesus, o nosso Senhor. Então, há promessa para todos nós que já tivemos um encontro com Cristo e para aqueles que ainda vão ter, ok? Tendo dito isso, nós encerramos aqui o primeiro tópico, vamos passar para o segundo tópico. Se você está até aqui comigo, eu quero lhe pedir encarecidamente que nos ajude a crescer neste canal, né? Comentando, compartilhando. Se você tem promessa de Deus,
escreve aí a promessa de Deus para a gente poder interagir. Deixe aí um joinha para que esse vídeo possa ser transmitido a outras pessoas. E assim todos nós seremos abençoados. Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Primeiro subtópico, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada, primeiro subtópico, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser contrastada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Lá em Gênesis 12, verso 1 a 3, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós temos uma grande promessa no Antigo Testamento, né, feita a Abraão, né, e essa promessa aqui, graças a Deus, ela nos alcança, porque ele diz no final da promessa: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e nós somos abençoados na pessoa de Abraão, quando Jesus Cristo vem a este mundo, né, para nos resgatar. Glória a Deus. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Lucas 4, do 16 ao 21, Jesus leu o livro de Isaías 61, verso 1 e 2. E lá, quando Jesus lê, ele diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Que maravilha, né? Ele lê o texto de Isaías, aí ele senta e diz: hoje, né, se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. O povo ficou assim, né, ali não acreditando muito e não ficaram muito alegres com Jesus, mas a palavra se cumpriu. Promessa feita lá no passado se cumpre na vida de Jesus e também na nossa vida. Glória a Deus. Continuando a leitura, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Essa é uma promessa que ainda não se cumpriu, mas estamos aguardando, que é o arrebatamento da igreja, porque o dia e a hora ninguém sabe, como diz Mateus capítulo 24 e o verso 36. Então, o arrebatamento da igreja é uma promessa, e as promessas do Senhor já se cumpriram. Lá em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito. Mas é assim, lá tem morada. Aí ele fala: eu vou preparar o lugar. Eu vou voltar para buscar vocês. Promessa, essa promessa que ainda não se cumpriu, Mas ele diz: o dia ninguém sabe,
mas vai se cumprir. Continue esperando, confiando, acreditando. Vamos terminar a nossa leitura. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Nesse caso, do arrebatamento, Jesus se compromete com nós. Eu vou, mas eu volto. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa! Glória a Deus! Vamos avançar para o nosso segundo subtópico, aqui do tópico 2. Deus é infalível. E é mesmo. Ele é infalível. A sua palavra, promessas, não cai por terra. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essas afirmações estão fundamentadas em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Então, esses atributos, onipotente, onisciente e onipresente, são atributos que ele é incomunicável porque não é compartilhado com o ser humano. Então, a onipotência de Deus nós podemos confirmar em Jeremias, no capítulo 32, o versículo 17. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Onipotente, tu fez o céu e a terra pelo teu grande poder. Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, conforme o profeta Jeremias 32, verso 17. Anote aí. Onipresente, qual versículo que eu posso usar? Salmo 139, verso 1 e 2. Vamos lá? Senhor, tu me sonda e me conhece. Verso 2. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Oh, maravilha. Tu me sonda. Isso é a onisciência de Deus. O salmista diz que a palavra ainda não saiu na boca, mas ele já sabe. Ele conhece todas as coisas, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Não adianta nós queremos esconder de alguém, de alguma pessoa, porque aquele na qual nós deveríamos nos esconder não conseguimos, que é o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente. E o atributo da onipresença de Deus, Salmo 139 ainda, versos 7 e 8. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Aonde que eu posso ir? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Ou seja, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. A presença dele preenche todo o espaço, todo o ambiente. A presença dele está. Por isso você pode ir para onde for, ele estará lá. Como diz o salmista. Glória a Deus. Já podemos prosseguir adiante. Veja só. Com atributos incomunicáveis, nos referimos a atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem muita gente que se acha poderoso, mas não tem todo o poder. A saúde dele não está no poder dele. Por mais que ele seja poderoso financeiramente, a saúde dele, a vida dele, não está. A chuva, o sol, nada disso está sob os poderes dele. Então ele não tem todo o poder. Por mais que ele pense na sua mente pequena, ele acha que tem todo o poder, que pode até pisar em algumas pessoas. Mas o Todo-Poderoso é o nosso Senhor. O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade como constituintes da sua própria natureza. Por isso ele é Deus. Alguém uma vez me perguntou, mas eu quero saber, Mário, como que surgiu Deus? Como que Deus criou? Eu falei, não. Se nós, porventura, soubéssemos como ele surgiu, ele deixa de ser Deus. Ele é Deus porque é inexplicável.
Ninguém pode explicar Deus, ninguém explica Deus, como diz a música, né? Por isso, ele não falha e não muda, né? Olha, o Todo-Poderoso tem essa capacidade como constituinte da sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda, ele é imutável. Ele não muda, ele é imutável. Viu? O profeta Isaías contrasta essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Operando eu, quem impedirá? Não tem quem possa impedir o agir do Senhor. Nada. Vamos avançar então para o nosso terceiro e último subtópico. Deus zela por sua palavra. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Verso 11. Aqui está embasado a fidelidade de Deus. É por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Jeremias capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 12, diz assim, ó: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, o Senhor vela pela sua palavra, a palavra dele não cai por terra. Muitas das vezes, nós até confrontamos algumas pessoas que pregam, né, uma palavra poderosa, alguém se converte, alguém recebe algo da parte de Deus. Mas, veja só, aqui o Senhor diz ao profeta: eu velo pela minha palavra. Então, quando alguém, mesmo em pecado, em alguma coisa que fez que você conhece e não recebe a mensagem, mas ele está pregando e alguém que não conhece está recebendo, é porque Deus vela pela palavra dele. E Deus tem compromisso com a palavra dele e não com aquela pessoa que está fazendo uso da palavra. Ele tem compromisso em cumprir a palavra dele, né? E outra coisa, mas essa pessoa toda errada orou e a pessoa foi curada. Pois é, ele usou a palavra Jesus. Ele usou o nome Jesus. E o Senhor Jesus tem compromisso com o seu nome, com a sua palavra, né? Por isso ele diz: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. Ele diz: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, maldito que praticais a iniquidade. Então ele tem compromisso com a palavra dele. Amém? Tópico 3, o tópico 3 que tem o título: tipos de propósitos da promessa de Deus. Tipos de propósito. Promessas incondicionais. Veja só. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Então, essa promessa ela é incondicional, ela não depende de nada. Ela foi feita, ela vai se cumprir. Se foi de Deus, ela vai se cumprir. Aí nós temos os exemplos, né? Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Não importa. A promessa foi feita. Isaías 9:6, a promessa foi feita. Não depende de qual é a virgem. Não, e se Maria? Não tem Maria. A promessa foi feita. Jesus vai nascer de uma virgem. E aconteceu. Não depende de tempo, de nada, de ninguém. Vai acontecer, aconteceu. O local do nascimento de Jesus, lá em Belém da Judéia, Miqueias 5:2. A promessa foi feita. Não importa o dia, não importa a hora, não importa. Vai ser lá em Belém da Judéia como foi, né? Miqueias 5:2. Que Jesus seria chamado Emanuel, que é Deus conosco, Isaías 17:14. Meu irmão, José não quer pôr o nome, Maria não quer pôr o nome, vai pôr do mesmo jeito. O desejo vem no coração dele, Deus vela pela sua palavra. A palavra foi dada a Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Ele vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Se cumpriu, né? Isso aqui não depende, vai se cumprir. Ok? Vamos para frente. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram,
mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir. E são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Dentre essas promessas, eu quero destacar aqui o arrebatamento da igreja. Muitos, baseado em Mateus 24 e 14, acreditam que essas promessas dependem da igreja em pregar o evangelho. Tem muitas pessoas que acreditam dessa forma, que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, depende da igreja em pregar o evangelho. Inclusive, nós tivemos uma lição, a lição 14, do quarto trimestre de 2023. A lição 14 teve um tópico que até o título dele é A Volta de Jesus Atrelada à Obra Missionária. E lá faz referência de Mateus, no capítulo 24, 14, que diz que o fim vem só quando o evangelho do reino for pregado a todas as pessoas. Nós não podemos atrelar a evangelização à vinda de Cristo. Cristo não se submete a nós. Não é nós que vamos determinar essa hora já está marcada, independente da igreja pregando ou não o evangelho. Não é nós que vamos barrar ou retardar a vinda de Cristo. De forma alguma, eu não creio dessa forma. Até mesmo porque aquele texto ali, eu não creio que é para o arrebatamento. Eu acredito que aquilo ali é para o período tribulacional. Ok? Então, com isso, vamos prosseguir para frente. O segundo subtópico que diz promessas condicionais. Nós falamos das promessas incondicionais, elas vão se cumprir. Agora vamos para a condicional, promessas condicional. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, lá em Êxodo 15 e 26. A veracidade das ordenanças divinas, Êxodo 15, 26 também. Várias promessas condicionadas também à obediência do povo, como Deuteronômio 28. Porém, essas promessas são direcionadas ao povo judeu. Essas promessas exclusivas aqui não é para mim, não é para a igreja, elas é direcionada ao povo judeu, conforme o próprio pastor Elinaldo Renovato afirma aí. Saúde plena ao povo judeu, como também Deuteronômio 28, ao povo judeu. Essas promessas aí são para eles, exclusiva lá para eles, não é para mim nem para você. Mas, veja só, os princípios dessas promessas é para todos nós. Os princípios é para todos nós. A promessa exclusiva aí de Êxodo 15, 26, de Deuteronômio 28, foi para o povo de Israel. Ok? Mas o princípio das promessas é para nós também. Nós vamos pegar para nós. Por quê? Veja só, um exemplo. Vamos pegar aqui Êxodo 15, 26, que diz: Se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Veja só, se. Esse se também é para mim. Se eu ouvir, atento, com diligência, a voz do Senhor, veja só, se eu fizer isso, se fizeres o que é reto diante do Senhor, e guardar os seus mandamentos, seu estatuto, é claro que as promessas vão se cumprir também na minha vida. O princípio de cumprir, de ouvir, de dar ouvido, de andar reto, é para todos nós. Esse é o princípio aí que cabe a nós. Deuteronômio 28 também foi para o povo judeu, mas também nós temos os mesmos princípios, porque lá, logo no primeiro versículo, já começa com se. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos. Aí ele começa a pautar as promessas que pode ser cumprida lá, mas também pode ser cumprida se eu fizer isso. Eu tenho uma promessa? Tem. Eu vou te abençoar nisso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo. Mas como? Se
eu andar de acordo com o Senhor, se eu estiver debaixo da mão dele, se eu estiver seguindo o caminho santo, reto, diante do Senhor, as promessas também irão se cumprir na minha vida, né? Só para concluir a leitura, diz assim: promessas de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu, Mateus 6,14. Promessas de permanecer no amor de Deus e guardar os mandamentos de Cristo, João 14:23. Já essas promessas, a de Mateus 6 e a de João 14, é para todos nós. Essas promessas estão em vigência. Foi feita por Cristo, né, a todos que queiram Ele. Né? Se eu quero andar com Cristo e quero ser perdoado, eu preciso também liberar perdão, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão. Está condicionada conforme está aí no capítulo 6 de Mateus e o versículo 14 e o 15. Ok? Vamos avançar aqui para o nosso último subtópico, que diz o propósito das promessas de Deus. Toda promessa tem propósito, né? Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, lá em Gênesis, né? Gênesis 1:27, Gênesis 2:15, onde ele coloca o homem e a mulher ali no jardim e dá ordens para ele, né? O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhes uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Ali teve uma grande promessa, né, em Noé, através de Noé, né, foi a segunda oportunidade que o Senhor deu. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. E aí a promessa feita lá a Abraão, a todo o povo que nos alcança também, né? Em ti serão benditas todas as famílias. Gênesis capítulo 12. Aí vamos aqui para a gente encerrar. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-la, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona. Olha, falando de promessa, hoje em dia nós vemos muitas promessas sendo feitas, né, e por meio de revelação, e a grande maioria delas são falsas. Grande maioria são falsas. Pois tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Então, muitas promessas sem fundamento, isso não vem da parte de Deus. Por isso eu não creio em muitas coisas que acontecem por aí. É muita bizarrice que nós vemos principalmente na internet, ok? Olha, nossas orações precisam ter propósito. Nossos pedidos têm que ter propósito. E às vezes nossos pedidos não são ouvidos porque nós não sabemos pedir. Anota uma referência aí. Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pede mal. É para a nossa própria vaidade, nossos pedidos. Por isso que nós não recebemos. Né? E Jesus disse em João 14:13, olha só: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele está dizendo tudo. Tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe por que as nossas orações, às vezes, não são respondidas para nós encerrarmos aqui? Porque o Pai não é glorificado no Filho. Porque muitas das vezes o meu pedido, a minha oração, ela vem com um sentimento mau, um sentimento ruim, às vezes até um sentimento de vingança. Isso aí está cheio nas nossas músicas, que tem as músicas gospel. Sentimentos de vingança não glorifica o Pai no Filho. Então, não é atendido. Pode orar o quanto quiser, não é atendido. Então, nossos pedidos, nossas orações e toda a nossa vida tem que glorificar o Pai no Filho. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e até a próxima lição, até a próxima aula, né? Até o próximo domingo. Deus abençoe vocês e até a próxima.